boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui no canal da Exame e no canal da Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e esse é mais um programa dos nossos papos, semanais com os gestores, com os analistas, com a galera do mercado financeiro Brasil afora. E hoje temos um dos protagonistas do mercado financeiro, que não fica aqui em São Paulo, mas fica lá no Rio de Janeiro, então da Península do Leblon. Temos conosco o Antenor Fernandes, que é fundador e gestor da STK Capital. Primeiramente, muito boa tarde, Antenor, e muito obrigado por estar conosco aqui no Papo Aberto. Obrigado, é um grande prazer estar com vocês. Um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Antenor, vamos lá então. A STK, que é uma gestora, lembrando para quem não conhece, a STK é uma gestora independente lá do Rio de Janeiro, especializada em renda variável. Ela utiliza abordagem fundamentalista e tem uma visão de longo prazo, mas Antenor, eu vou te pedir para contar um pouco, para apresentar um pouco a STK para o nosso público e também para se apresentar, falar um pouco do seu histórico, da sua carreira. 30 segundos, é pouco para tanta coisa, então vou falar 2 minutos para apresentar a STK e o Antenor. Eu sou carioca, me formei em economia na década de, enfim, em 1990. Como todo carioca da minha geração, fui para São Paulo, trabalhei 5 anos no Unibanco, fazendo banco de investimento. Depois fui fazer um MBA na Columbia, em Nova York, onde eu fiquei 13 anos, nos Estados Unidos, passando primeiro pelo Paribas, depois por uma carreira longa no Safra, onde eu acabei montando a gestora lá em Nova York, e voltei em 2008 para ser vice-presidente do banco, e em 2010 resolvi sair para montar a STK, E a STK, então, começou em 2010, tem 11 anos. STK é uma abreviação de stocks, então a gente quis deixar no nome de uma forma muito clara o que a gente faz, A gente tem essa abordagem fundamentalista, como você bem colocou, visão de longo prazo, procurando entender profundamente os modelos de negócio das empresas, conhecer as pessoas, entender a governança e sair com uma visão de valor para montar uma carteira que tem uma relação de retorno diferenciada no longo prazo, como você mencionou. Nós temos 2 produtos, um é um long only, um fundo tradicional de ações, e o segundo produto é um long biased, que além da estratégia de estar comprado no portfólio de ações, também usa algumas outras estratégias, como posições vendidas, valor relativo, tem uma exposição maior em investimentos internacionais, onde eu tenho uma vasta experiência, e tem aí um livro de hedge para mitigar aí a volatilidade dos mercados, como a gente está vendo, por exemplo, nesse mês. Perfeito, perfeito. Então, antes de a gente entrar no vivo, dentro como se fala latino, os interna corporis, dos fundos da STK, eu vou fazer 2 perguntinhas aqui sobre essa trajetória sua e também da empresa. Você ficou, então, tantos anos nos Estados Unidos, e qual que foi a herança, qual que foi a bagagem que você trouxe para o Brasil, que você acha que mais foi importante para você lá nos Estados Unidos, o aprendizado maior como gestor nos Estados Unidos, executivo de um grande banco brasileiro, por sinal, além de bancos internacionais, e que você trouxe para o Brasil a maior riqueza que te deixou essa experiência? Foi realmente um grande aprendizado, 13 anos morando em outro país, primeiro como estudante, fazendo mestrado, na Colômbia, depois trabalhei 2 anos no banco estrangeiro, no Paribas, que hoje é o BNP Paribas, como analista de ações e olhando mercados capitais, e depois cheguei no Safra como analista e fui crescendo, olhando outras operações, fiquei chefe da mesa de renda variável, e montei o asset do Safra em 2004. Antes de voltar em 2008, a gente cresceu muito. Foi uma oportunidade incrível de conhecer outra cultura e, do ponto de vista profissional, investir no mercado internacional, que é um mercado completamente diferente do brasileiro, com muito mais visibilidade. E o meu crescimento profissional também me deu a oportunidade de conhecer outras classes de ativos,
e também tive a oportunidade de conhecer vários gestores lá fora, né? Que foi um grande aprendizado, né? Vários tipos de estratégias, maneira de operar, como montar toda a tua estrutura de tecnologia, bancos de dados. Isso foi fundamental quando eu decidi montar a STK, para investir muito em tecnologia, em bancos de dados. A gente passou 6 meses construindo todo um sistema, um processo de investimento que deu muito fruto nesses 11 anos de estrada da STK. Então, acho que foi um aprendizado gigante, pessoal e profissional também. Agora, só complementando essa pergunta, você chegou no Brasil, voltou para o Brasil, basicamente quando o Brasil estava no auge, né? Tinha aquela ideia de Brasil que estava de vez lanchando, o Economist com o Cristo Redentor como um foguete, o Brasil tinha tido Copa, Olimpíada, tinha acabado de obter, né? Ainda não tinha realizado, e agora estamos 11 anos depois, né, da fundação da STK, em outra situação, em outro Brasil, em outro contexto, passamos a pior crise de nossa história, temos uma volta da inflação, desemprego está alto, temos uma outra conjuntura macroeconômica. O que você acha, como é que foi a trajetória desses 10 anos, né, desde que você voltou para o Brasil e fundou a STK até hoje? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque o mundo ele é feito de ciclos, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei, na verdade, em julho de 2008. A gente já estava com o mundo desacelerando, mas não tinha tido ainda a grande crise que aconteceu em setembro com a quebra da Lehman, né? Ali realmente o mundo virou de cabeça para baixo. E pós-crise, os Estados Unidos entrou numa recessão muito grande e o Brasil estava num momento melhor, né? Quando a gente montou a STK em 2010, realmente, como você muito bem colocou, o Brasil estava realmente na crista da onda. Tanto é que eu recebia currículos de americanos se formando no MBA da Colômbia, que nem eu, querendo vir trabalhar no Brasil, né? Assim, é impensável hoje isso acontecer, né? Assim, o cenário mudou muito, né? A gente passou aí por diferentes ciclos econômicos e o Brasil, em especial, passou por ciclos econômicos mais curtos, né? Depois da crise de 2008, teve uma recuperação, né? Você teve todo o auxílio que hoje parece pequeno, mas naquela época foi muito grande. E a Bolsa Americana passou por um grande bull market. De 2008 até hoje, a Bolsa Americana subiu de uma forma praticamente contínua, né? E realmente teve uma geração de riqueza muito grande. Infelizmente, o Brasil entrou em uma rota de crises econômicas mais próprias, né? Teve a crise econômica do segundo mandato da Dilma, e recentemente a gente está nesse ambiente que está descolando de novo do mundo, né? Então, acho que se você me falasse, pô, Tano, quando você começar a STK, você vai passar 10 anos e a renda per capita do Brasil não ia crescer, você vai passar 10 anos e o PIB do Brasil vai só crescer perto de 1% de média, seria, assim, no primeiro momento, parece mais assustador para o investimento em renda variável, né? No entanto, nesse ambiente desafiador, a STK conseguiu entregar um retorno bastante interessante, batendo aí facilmente o CDI e outros índices, como o Ibovespa, obviamente, que é o índice de ações. Então, eu estou falando isso para passar para as pessoas a ideia que essa análise fundamentalista, quando feita com disciplina e com uma visão de valor muito clara, de retorno ajustado ao risco, dá muito resultado, mesmo quando o ambiente macroeconômico não é dos mais favoráveis, né? A gente costuma dizer aqui na STK que o Brasil é um país que tem um ambiente macro desafiador, mas muita oportunidade micro, né? E por que isso? Porque o Brasil ainda está em vários setores crescendo, se consolidando, né? Em vários setores que estão ainda num processo ainda muito inicial de consolidação, né? Isso dá muita oportunidade para o investimento micro em ações, né? Fora isso, toda vez que a gente passa por uma crise mais aguda, você tem vencedores e perdedores, né? E, geralmente, os vencedores são as empresas maiores, mais bem capitalizadas, que investiram mais em tecnologia e vão sair mais fortes e consolidar o mercado. Então, vão ganhar market share
quando a crise passar. E isso dá, então, muita oportunidade para essa abordagem que a STK usa, que é uma abordagem fundamentalista, com uma visão de valor, olhando o retorno ajustado ao risco. Então, tudo isso para dizer que não fiquem tão preocupados com o ruído macro, né? Porque o Brasil oferece muitas oportunidades de investimento no universo de ações. Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouco dos resultados aqui dos fundos, né, do long only, long bias. Antes disso, vamos explicar para o nosso público, né, para quem não sabe, o que que é um fundo long bias e de que é um fundo long only. Você quer explicar, Tenor? Claro, claro. Bom, o fundo long only é muito simples. É um fundo tradicional que monta uma carteira comprada em ações, né? Esse fundo tem entre 15 e 25 ações, de uma forma diversificada, bem equilibrada. Uma posição grande vai ter na média, né? Obviamente, na casa de 10%, 9%, 10%. A gente pode ir até 15%. Uma posição média, 4%, 5%. Uma posição menor, 2%, 3%. Né? Basicamente a gente tem um universo de cobertura extenso, né? A gente tem uma equipe aqui extensa, tem 8 pessoas no time de investimento, esse nosso trabalho investigativo resulta numa construção de carteira equilibrada, buscando a melhor relação risco-retorno, mas uma carteira simplesmente comprada em ações. Né? O fundo long bias, o nome já diz, quer dizer, ele tem a tendência de estar comprado, ele fica comprado, mas ele tem mais flexibilidade que simplesmente uma estratégia long only. Né? Então, além dessa estratégia comprada no universo de 15 a 25 ações, nós temos outras 4 estratégias que completam o fundo long bias. A segunda estratégia é uma estratégia de estar vendido, né? Em vez de você comprar uma ação que você acredita que está com fundamento ruim e você acredita que vai perder valor ao longo do tempo, você pode vender short, né? Então, isso ajuda a diversificar o risco. Tem uma terceira estratégia que a gente chama de valor relativo, que é uma carteira comprada contra outra carteira vendida. E aí não tem uma aposta muito direcional. Né? Você está apostando que aquele grupo de ações vai melhor do que você está comprado, vai melhor do que o grupo que está vendido. Né? Isso traz retorno ao longo do tempo sem risco direcional. Não importa muito se a bolsa sobe ou se a bolsa cai. Importa a gente acertar, né, que as ações que a gente escolheu estão compradas vão melhor do que as ações que a gente escolheu estão vendidas. Né? Tem uma quarta estratégia, que aí vai muito da nossa experiência, da minha experiência e também dos meus sócios, que investe em ações fora do Brasil, basicamente ações americanas, né? Além dos, obviamente, 11 anos de STK, eu tenho mais 10 anos de experiência fazendo isso, então a gente faz isso há muitos anos. E, obviamente, quando você investe em ações fora do Brasil, você traz um nível adicional de diversificação. Né? E tem grandes oportunidades, obviamente, de investimento lá fora. Né? Então, esses últimos 10 anos estão aí para provar essa oportunidade e a capacidade de você se diferenciar e se diversificar a sua carteira, também explorando esse mercado internacional e usando toda a experiência que a gente tem para fazer isso. E, por fim, a quinta estratégia é uma estratégia de hedge, né? Que não é aqui para você proteger qualquer queda, né? Mas para você ter um colchão de proteção para momentos mais voláteis, né? Como foi, por exemplo, março e abril do ano passado, né? Que a gente teve aí a crise da Covid e a bolsa caiu de uma forma muito aguda e esse livro de hedge, esse livro de proteções que a gente tem no long bias ajudou a mitigar a queda. Então, a gente, no ano passado, conseguiu cair bem menos do que o mercado e, ao mesmo tempo, pela flexibilidade da estratégia long bias, aproveitar as oportunidades que aquela queda trouxe, né, e tomar partido e aí ter um resultado muito diferenciado em 2020. Perfeito. Então vamos aos números aqui para ver um pouco a rentabilidade dos dois fundos, iniciando pelo long only, né? O long only ano passado teve uma rentabilidade de 15,12%, o Bovespa foi apenas 2,92%. O 2019 foi de 41,83% e o Bovespa foi de 31,58%. Em 2018, o fundo teve uma valorização de 15,54 contra o Ibovespa de 15
15,03, né? Obviamente todos os números estão no site da stkcapital.com.br. No caso do fundo STK Long Bias, o ano passado teve uma valorização de 23,38%, o Bovespa foi de 2,92%, em 2019 foi de 32,50%, o Bovespa foi de 31,58%, comparado com o IPCA mais 6%, então a média dos títulos do Tesouro, o IPCA mais 6% estava em 10,54 em 2019, contra os 32,50 de valorização do fundo STK. E em 2020 estava 10,65 contra os 23,38% do STK. Em 2018, o STK fez 11,52, o Ibovespa 15,03 e o IPCA mais 6, 9,95. Como é que foram esses últimos 2, 3 anos, contando o apocalipse coronavírus de 2020? Qual que é a sua avaliação, mais ou menos desde 2018, 19 e 20, ao líquido da pandemia? Qual que é a visão de vocês da STK? Olha, partindo ali do impeachment do governo Dilma, né, a gente teve aí um mercado muito construtivo, né, desde aí de 2000, final de 16, 2017, 2018, 2019, você teve um mercado muito construtivo, muito favorável ao investimento de renda variável. E como você já descreveu os números, a gente conseguiu capturar, né, não só essa oportunidade, mas assim, com menos risco, né, eu acho que com uma carteira bem balanceada, entregar mais retorno do que o Ibovespa, né? Então, foram anos bem construtivos para a renda variável no Brasil. Você teve aí o governo Temer com várias reformas, né, colocando teto, você teve uma transição com alguma volatilidade, mas entrando no governo do Bolsonaro, uma agenda mais liberal, a reforma da Previdência e etc. Então, você teve um ambiente mais construtivo e teve a queda dos juros, né? Com a queda da inflação, o juro no Brasil ele foi fechando. Então, você foi um ambiente mais construtivo para a renda variável e a gente conseguiu não só capturar, mas também, acho que, entregar um retorno adicional com um risco bem comedido, né? Então, acho que com um retorno ajustado a risco muito bom, né? 2020, o cenário mudou em função, obviamente, de um choque global, vindo da pandemia, né? Uma tristeza muito grande, né? Eu acho que é o que aconteceu. E foi um ambiente bem mais desafiador, né? E aí, como você já comentou, né, a Bolsa acabou caindo muito durante 2020, mas acabou terminando o ano ali um pouco acima do 0 a 0, 2%, né? Foi um ano, assim, com muita oportunidade para quem faz esse trabalho fundamentalista, né? A gente conseguiu, num primeiro momento, cair bem, tanto no long only quanto no long bias. O long bias, como ele tem mais flexibilidade, ele caiu bem menos, mas o long only também conseguiu ali segurar um pouco no primeiro momento. E com a Bolsa caindo muito, a gente fez um trabalho muito grande de tentar entender qual seria a nova visão de valor com menos crescimento e com 2020 e 2021 com menos visibilidade. A gente foi muito mais conservadores nas nossas premissas e mesmo assim, como a queda foi muito grande, aquilo, na nossa opinião, era uma grande oportunidade de ir às compras, né, e montar uma carteira mais construtiva. A gente costuma brincar que a Bolsa é o único mercado que, na crise, o cliente foge da loja, né? Então, ali, na queda de março e abril, os preços ficaram muito, muito convidativos, na nossa opinião, né? E a gente conseguiu, portanto, ter um retorno muito diferenciado em 20, caindo menos no primeiro momento e aproveitando a retomada. O que eu acho interessante na tua pergunta, comparando essa fase toda, porque você tem dois momentos bem diferentes, né? O que é muito tradicional investimento em renda variável, né? Você teve um primeiro momento de um momento construtivo do ciclo econômico, depois um segundo momento em 2020 com uma recessão, né? O que a gente procura fazer é estar preparado e construir a carteira para que ela consiga navegar
bem, independentemente do ciclo econômico, né? A gente não é uma casa que procura ganhar dinheiro só quando o mercado está bom, né? E aí entregar quando o mercado está ruim. A gente procura de uma maneira mais construtiva navegar os diferentes momentos do ciclo econômico, né? E aí eu acho que esse período que você mencionou retrata muito bem os nossos objetivos. Aí a gente conseguiu não só ir melhor do que o Ibovespa num bom momento, quando o Ibovespa estava subindo, mas também quando teve a crise, também abriu ainda mais esse diferencial. E se você pegar os 11 anos da STK, só complementando, para não dizer que foi um acaso desses 3 anos, né? Em 11 anos, essa história se repete, né? Então, nos piores anos da Bolsa, que foi 2011, 13 e 2015, quando a Bolsa caiu mais de 2 dígitos, a gente sempre conseguiu entregar algum retorno ou pelo menos ficar perto do 0 a 0, né? E aproveitar os momentos positivos. Eu acho que essa capacidade de navegar os ciclos econômicos é que faz com que uma estratégia de médio e longo prazo consiga entregar um resultado muito diferenciado. Com certeza, com certeza. Eu já vou fazer uma pergunta sobre essa questão de longo prazo. Queria perguntar também sobre se sua filosofia também se encaixa um pouco com os gurus, né, do médio e longo prazo do Velho Invest, Warren Buffett em cima de todos, mas não somente ele. Mas antes disso, complementando, falamos de 20, falamos de 19, falamos de 18 e 21. Como é que está sendo, na opinião de vocês? O Bovespa está a um patamar inferior do que o começo do ano, mas a rentabilidade da STK parece não ter sido afetada de forma tão expressiva. Estou vendo aqui esse ano a rentabilidade é de 1,43%, o Bovespa caiu 0,20% no long bias. Qual que é a visão de vocês sobre 2021 para o mercado financeiro como um todo? 2021 está sendo um ano com volatilidade, né? A bolsa já teve subindo, né? Teve caindo. Eu acho que esse mês que a gente está falando agora, mês de setembro, é um mês que também teve uma volatilidade maior. A gente está vendo um momento de transição, né? Eu acho que está vendo aí uma expectativa de subida de juros nos Estados Unidos, né? O Brasil também, por questão da pandemia, por questão da crise hídrica, teve uma pressão inflacionária maior, então a gente também está vendo os juros no Brasil subir, e isso, obviamente, acaba trazendo volatilidade e oportunidade, né? Ao mesmo tempo, recentemente, a gente está vendo mais ruídos da China, a questão, primeiro, de interferência em algumas empresas de tecnologia, depois o problema no setor imobiliário com o Evergrande, né? Tendo um problema de crédito maior, e é um grande player no setor imobiliário, podendo afetar outras empresas. Então, a gente está num momento de apreensão com um pouco mais volatilidade, né? Na nossa opinião, isso traz, de novo, oportunidades. Então, é um ano que a gente acabou mudando bastante coisa na carteira, né? Aproveitando essas mudanças. E a gente acredita que o crescimento econômico do mundo ele continua. A gente está saindo da pandemia, a gente tem a abertura dos mercados, né? Você tem um crescimento com a abertura, mas não vai ser um crescimento assim tão pujante quanto se esperava num primeiro momento. Você teve aí as variantes deltas, alguns lugares ainda está tendo algum problema na abertura, mas, de qualquer forma, isso não impede, como eu falei anteriormente, as grandes oportunidades que a gente vê no micro, né? Quer dizer, é um ambiente em que o mercado de capitais continua bastante ativo, mesmo com juros subindo. São taxas de juros ainda não proibitivas para o mercado de capitais ativo. O que eu quero dizer com o mercado de capitais ativo? A gente ainda vai ver muita fusão, muita aquisição, muita consolidação. Então, você tem várias oportunidades de você ter ganhos com empresas crescendo, consolidando os seus mercados, que vai acontecer independente do pano de fundo macroeconômico, né? Então, a gente tem aí um período de transição com a abertura, mas que continua oferecendo grandes oportunidades de investimento.
Vamos falar então de oportunidades também, sobre os setores que vocês estão mais de olho. Claro, não vou pedir para me falar o nome de empresas, mas pelo menos, se você quiser também pode falar, nada impede, mas pelo menos eu queria falar um pouquinho dos setores que vocês estão considerando mais atrativos, mais interessantes aqui no Brasil, nesse momento, e também, eventualmente, para investimentos internacionais, o que vocês estão olhando fora das fronteiras brasileiras. Tá? Sim, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho realmente micro, né? Então, a gente mergulha profundamente, empresa por empresa, né? Situação por situação, e o nosso objetivo aqui não é assim, uma abordagem assim, macro, eu gosto do setor financeiro, e aí vou buscar montar uma carteira no setor financeiro, ou eu gosto do setor de saúde e monto uma carteira de saúde. A gente tem uma abordagem de procurar montar um portfólio ação por ação, né? Por oportunidade. O que a gente está vendo hoje quando a gente olha a construção da carteira, ainda bastante oportunidade no setor de serviços financeiros no Brasil, está tendo uma transformação muito grande. A gente também vê bastante oportunidade no setor de saúde, né? Várias empresas fizeram um IPO recentemente, e aí você tem uma consolidação muito grande acontecendo, um crescimento muito grande dessas empresas no setor de saúde. Eu acho que, assim, como acontece no mundo todo, no Brasil não vai ser diferente. A população cresce e envelhece, então o percentual dos gastos da população ao longo dos anos tende cada vez mais a se direcionar para o setor de saúde, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia trouxe uma conscientização muito grande com saúde, né? Então, como percentual do PIB, o setor de saúde vai crescer mais do que o PIB, né? Na nossa opinião. E, ao mesmo tempo, com a consolidação, você tem alguns players relevantes que vão consolidar o mercado, né? Eu dou alguns nomes, só para colorir, por exemplo, a Apivida, que está comprando a Intermédica, e é um grande consolidador do setor de saúde, oferecendo os planos de saúde integrados, ou seja, ela oferece o plano de saúde, mas também tem toda a infraestrutura hospitalar, né? Então, é uma empresa que vai crescer organicamente e inorganicamente. Então, é só para dar um exemplo, né? No setor financeiro, que eu também mencionei, um outro exemplo é o BTG Pactual, que é uma empresa que vem crescendo bastante, né? Era um banco de atacado que está crescendo com digital mais e com Banco Pan no setor de varejo, de uma forma digital, de uma forma muito eficiente, e eu acho que tem um universo de crescimento, de ganhos, não só com o crescimento do mercado de capitais brasileiro, que mesmo com essa subida de juros agora, na nossa opinião, continua a crescer. O Brasil ainda tem um mercado de capitais muito pouco desenvolvido, mas, ao mesmo tempo, ele também ganha penetração via suas plataformas digitais no grande varejo, né? Eu acho que tem aí uma oportunidade muito grande de oferecer um serviço mais eficiente. Então, só para dar dois exemplos no setor financeiro, serviços financeiros, e no setor de saúde. E para complementar, um terceiro segmento que a gente acredita muito, e é uma aposta da STK há muitos anos, é o setor de tecnologia, não só no Brasil, como também nos mercados lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, você tem empresas assim que têm um posicionamento diferenciado, como, por exemplo, a gente pode falar da Google, que é uma empresa que a gente tem há muitos anos, que é um grande líder no segmento de tecnologia, com as suas plataformas digitais. Obviamente, todo mundo conhece os serviços da Google, é um líder no setor de search, né, e venda de anúncios, mas também tem aí uma joia da coroa lá dentro, como também tem a Microsoft e a Amazon, que é uma operação de cloud, né? Então, e a gente acredita muito no crescimento exponencial desse mercado de cloud, que obviamente é quem armazena todos os dados que cada vez mais são gerados nesse mundo cada vez mais digital. Então, é um crescimento aí exponencial no segmento de cloud, que eu acho que a Google vai participar e ainda, na nossa opinião, vai ganhar market share.
Perfeito, perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer, né? Muitas teses eu compartilho, muitas dessas teses aqui. Vamos ver então o que vai acontecer. Última pergunta, aliás, últimas duas perguntas. Uma sobre a sua visão macro aqui no Brasil, né? Sobre a situação macroeconômica aqui no Brasil, que tanto preocupa muita gente na Faria Lima e aí no Rio, na Península do Leblon, no mercado financeiro brasileiro como um todo. E a segunda, eu queria perguntar de novo, voltar sobre a STK e o número de cotistas, entre outras coisas. Iniciando pelo macro. No Brasil, temos juros em alta, inflação que esse mês, no acumulado do ano, está com 10,05, voltou a dois dígitos. Juros, então, em alta também, e desemprego também não está ajudando, e o PIB está sendo revisto. Não vai ser tão elevado assim em 2021 e também não vai ser aquelas mil maravilhas em 2022, segundo previsões do Boletim Focus e também de outras análises assim nacionais e internacionais. Não é exatamente o melhor cenário do mundo, mas qual que é a opinião de vocês sobre o Brasil, que também, lembramos, tem uma dívida pública que está chegando líquida a 80% do PIB. Qual que é a opinião de vocês sobre a conjuntura macroeconômica brasileira e se isso vos preocupa um pouco em previsão das instabilidades, da volatilidade que nos espera no ano que vem, que, lembramos, é ano eleitoral? O Brasil vem tendo revisões, né, de previsão de inflação. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do Brasil nesse momento é uma inflação acima do que se esperava no começo do ano, né? Isso está fazendo com que todo o mercado, aí basta olhar o Focus, que é o consenso da visão do mercado, constantemente revisando projeções de inflação, né? Hoje a gente já vê um número mais forte para o final do ano, fazendo com que a previsão dos juros também para o final do ano seja elevada. Hoje se estima que vai ficar algo entre 8% e 9%. Né? E aí se espera uma ancoragem para o ano que vem, ou seja, se espera que a inflação ela caia, e que, obviamente, se tem aí um final do ciclo de juros em algum momento do ano que vem, mas que não se chegue ainda a um juros, a um CDI de dois dígitos. Tá? Mesmo assim, o Brasil cresce cerca de 5% esse ano e deve crescer algo em torno de 1% no ano que vem. São as estimativas aí na ponta. Tá? A gente acredita que, em função disso, o mercado tem aí uma certa preocupação, não só com o crescimento, como com o nível de juros que o Brasil vai ter, como tem uma preocupação como vai ser tratado os temas políticos relacionados à economia, né? Como é que vai ser a questão do precatório, que é um problema recente, né, que surgiu, como é que ele cabe dentro do orçamento, fica dentro do teto, fica fora do teto, como é que vai ser e qual vai ser o tamanho do auxílio que o governo quer dar, que é um auxílio legítimo, né, para tanta gente carente aí no Brasil. Acho que precisa ter algum tipo de ajuda. Está sendo encarado isso muito como um movimento político. Enfim, o tamanho desses movimentos, eu acho que é o que está deixando o mercado um pouco mais apreensivo. Né? A gente, como eu falei, a gente é uma casa que foca muito no micro. Né? Então, a gente continua vendo muita oportunidade de investimento para esse ano e para o ano que vem. É óbvio, quando você tem um juro maior, um nível de inflação maior, é um momento de atenção, um momento de ter um pouco mais de cuidado, mas as oportunidades continuam aí, né? E a gente tenta aproveitar essa volatilidade justamente para comprar ativos de muita qualidade, com muito potencial, por um preço descontado, né? Que é justamente nesses momentos de apreensão que as oportunidades aparecem. Então, a gente mantém aqui o nosso olho na bola e vê, enfim, um cenário construtivo para a renda variável para os próximos anos. Né?
Complementando essa questão que você falou, pegando um gancho, antes da última pergunta, esta visão de longo prazo, achar empresas que estão com preços descontados, com valuation que o mercado não está entendendo direito, qual que é o seu modelo, né, de investidor de longo prazo, value invest, quem você acha que vocês seguem como filosofia, Warren Buffett, Luiz Barsi, ou vocês acham que são todos da mesma filosofia e só existe esta visão, uma visão só de investimento, velho investe e de longo prazo, seja aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos? Assim, eu sou até suspeito, né? Porque assim, eu fui fazer o MBA na Columbia, em Nova York, por causa do Warren Buffett, né? Eu fui para a Columbia. Columbia, para quem não conhece, é o berço do Value Investing, né? É onde Benjamin Graham era um professor, né? Foi professor, escreveu em 34, ele escreveu um livro chamado Security Analysis, que é a Bíblia do Value Investing, ou pelo menos o primeiro testamento, vamos colocar assim, né? Tiveram outras versões, outros pensamentos que muito importantes, como o Philip Fisher, ao longo do caminho. O Warren Buffett foi aluno do Benjamin Graham, né, na Columbia. O Warren Buffett estudou na Columbia e de lá saiu, trabalhou com ele, depois teve aí essa fama toda e espalhou essa filosofia de investimento. Então, seguramente eu bebo dessa água, né? E como um ex-aluno da Columbia, eu já saí muito focado nessa visão fundamentalista, né? Agora, essa visão fundamentalista, ou value investing, ela mudou muito ao longo do tempo, né? Com o passar dos anos, o Warren Buffett mesmo fala, ele começou, antes era uma filosofia que olhava muito só valor, né? Olhava o balanço da empresa, queria comprar a empresa a um desconto do seu valor patrimonial, ou que tivesse assim, uma margem de segurança muito grande. Ao longo do tempo, a filosofia foi mudando e cada vez mais. Aí o Philip Fisher é muito importante para isso, na cabeça do Buffett, com a chegada do Charlie Munger, que é o sócio do Buffett, colocando um conceito de análise investigativa, conhecer profundamente as empresas, e também dando muito valor à qualidade dos negócios, dando muito valor à governança, né, da empresa, às pessoas, né? Então, o velho investing passou a ser uma combinação, né, de qualidade do negócio, governança, capacidade de realocar capital, e uma visão de valor, né, que eu acho que precisa ter uma margem de segurança, né? Então, a STK é muito isso, né, hoje em dia, e existem muitos gestores fundamentalistas que seguem uma filosofia muito parecida. Claro, cada um tem o seu molho, né? Cada um tem uma abordagem um pouquinho diferente para uma coisa ou para outra. Aqui, por exemplo, a gente tem uma visão de valor ajustada a risco, a gente, na nossa visão de preço, olha não só um preço-alvo, mas também quanto é que no cenário desafiador aquela ação pode cair. Então, a gente olha muito o retorno ajustado a risco, que ajudou muito esses anos todos, né? Mas, no fundo, somos todos analistas fundamentalistas, né? Que estão muito mais preocupados com o micro, com a empresa, do que com o cenário macro. Então, quando você me fala, o cenário macro é desafiador, mas às vezes isso é o que dá oportunidade, né? Para quem está olhando o micro, muitas vezes um cenário mais desafiador é o que dá oportunidade, né? Então, a gente gosta de aproveitar as oportunidades para justamente ir criando uma carteira que dê resultado ao longo do tempo, sempre também olhando a questão do risco, eu acho que é muito importante. Com certeza, eu compartilho 100% também. Eu mesmo, em março e abril do ano passado, também fui às compras sem medo de ser feliz, porque é exatamente nesses momentos que vale mais a pena formar uma carteira que depois acaba se valorizando, quando as coisas acabam voltando à normalidade, ou pelo menos melhorando um pouco, né? Atenor, fechando, número de cotistas e patrimônio sob gestão da STK. Olha, a gente tem cerca de 700 milhões sob gestão e o número de cotistas, são milhares, eu não sei de cabeça. A gente tem desde de investidor institucional a grandes famílias, né, a multifamily office, e a gente está em várias plataformas, né, essas plataformas hoje que eu acho que vieram aí para fazer um trabalho incrível de transformação, de levar
essa cultura de investimento para o Brasil afora, né? Sair da Faria Lima, como você falou, e levar isso para o Brasil. Então, a gente está, enfim, em todas essas plataformas aí de investimentos dos bancos todos conhecidos, né? Então, acabou que com essas plataformas, os nossos números de cotistas, a gente são nos milhares, né? Então, a gente tem desde cotistas muito institucionalizado até pessoas físicas com continhas menores que têm a possibilidade de investir tanto no STK Long Only quanto no STK Long Bias. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, meses e anos, e com certeza vamos voltar a conversar com o Antenor Fernandes, que é fundador e gestor da STK Capital. Por enquanto, muito obrigado, Antenor, por sua disponibilidade e por estar conosco hoje aqui no Papo Aberto. Foi um prazer. Saúde para todos, estejam bem e até a próxima. Obrigado. É isso aí, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui nas redes sociais, aqui nosso podcast da Exame. Não se esqueça de seguir nossos canais no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter também, e nosso podcast. Compartilha o podcast com seus amigos que estão interessados também no mercado de investimentos. Também deixa o seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, aqui embaixo, o seu comentário e o seu like. E nós ficamos por aqui, mas fique ligado em nossos canais, que logo mais teremos mais um Papo Aberto. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.